O filme se inicia com Cecília, uma jovem arquiteta, acordando de madrugada e, no que parece ser uma ação bastante planejada, fugindo sorrateiramente da mansão fria e isolada em que vive com seu namorado Adrian, um físico bem-sucedido no campo da ótica. Para conseguir realizar tal façanha, a personagem teve que drogá-lo com diazepam, a fim de escapar sem que ele acordasse facilmente. Depois de muita tensão, Cecília chega até a estrada para esperar sua irmã Emily, mas quando as duas estão prestes a ir embora, Adrian aparece subitamente, quebra os vidros do carro e quase as impede, mas elas conseguem fugir. Essa primeira sequência é fundamental por estabelecer de maneira a princípio implícita, mas eficiente, a natureza abusiva de Adrian e o quanto Cecília sente-se aterrorizada por ele. O espectador não vê flashbacks que expõem a violência sofrida, porque o medo que vemos na face da protagonista, sempre que ameaça fazer algum barulho ou imagina Adrian acordando enquanto escapa, já ilustra bem seu desespero e nos convence de que ela precisa sair dali. Posteriormente, Cecília passa a viver na casa do policial James, seu amigo de infância, que tem uma filha adolescente, chamada Sydney, enquanto tenta lidar com seus traumas. Nessa parte do filme, observamos como as sequelas de um relacionamento abusivo impedem a vítima de prosseguir com uma rotina normal. Por ter percebido as circunstâncias em que estava, como era mantida sob controle e tinha suas vontades cerceadas, Cecília, depois da fuga, vivia sob constante desconfiança, em um estado de alerta que a impedia de dormir direito, de sair para o quintal para pegar um jornal ou de interagir com outras pessoas. Não só pelo medo de passar por todo aquele sofrimento novamente, mas também pelo risco de acabar se deparando com Adrian. Como conheceu de perto o jeito possessivo e dominador do seu ex-namorado, ainda que para os outros fosse impossível ele descobrir onde ela estava, Cecília sabia que sua paranoia e cautela tinha fundamento. Porém, 2 semanas depois de ter fugido, ela recebe a notícia de que Adrian cometeu suicídio e lhe deixou $5 milhões de herança. Ela estranha e, a princípio, não acredita que ele fosse capaz de tirar a própria vida, mas aproveita a fortuna recém-adquirida. No entanto, não demora para diversos eventos estranhos e suspeitos começarem a acontecer ao seu redor, fazendo Cecília chegar à conclusão de que seu ex-namorado descobriu uma forma de se tornar invisível e está usando essa tecnologia para persegui-la e atormentá-la como vingança por ela tê-lo abandonado. O Homem Invisível é uma adaptação do romance clássico da ficção científica de mesmo nome, escrito por H.G. Wells, no final do século XIX e já adaptado para o cinema em outras ocasiões. Contudo, esse remake é relevante devido ao fato do discurso presente nesse filme ser um reflexo do contexto histórico sociocultural no qual foi produzido, assim como acontece com toda a obra artística, a fim de moldar sua história com base em uma temática contemporânea, agregando um novo significado e motivações diferentes para o conflito central. Diferente do livro e das adaptações anteriores, o protagonista não é um cientista que descobre a fórmula da invisibilidade, mas acaba se desesperando pela impossibilidade de conseguir voltar a ser visto, nem sua falta de amarras morais devido à sensação de impunidade e liberdade que a invisibilidade proporciona. O foco narrativo nesse caso está na vítima, que é perseguida por um sujeito usufruindo dessa condição imperceptível, mas principalmente na sua busca em provar que não está louca, sendo dramática ou paranoica demais. Essa premissa poderia indicar que O Homem Invisível seria um terror psicológico, no qual brincaria-se até os últimos instantes, com a dúvida a respeito da existência ou não de um homem invisível. Na verdade, o espectador é capaz de supor, por conta própria, que Cecília estava tão traumatizada por tudo o que passou, que não conseguia aceitar que estava livre do seu tormento, e ao descobrir que Adrian havia morrido, continuou alimentando inconscientemente a ideia de que ele ainda estava por perto, porém invisível. Isso acontece naturalmente porque observamos como a protagonista está psicologicamente afetada, portanto, não é um absurdo presumir que ela poderia estar alucinando devido à insegurança extrema. Mas não é esse o caso. A verdade é que o filme não tem a intenção de induzir o espectador à dúvida. Desde a primeira aparição do Adrian, a direção já indica seu lado oculto, pois não vemos claramente seu rosto, apenas sua silhueta. Além do mais, o longa não é narrado em primeira pessoa. Isto é, não é contado exclusivamente através da perspectiva de Cecília. Logo, não estamos limitados ao que ela vê e interpreta. Dessa forma, enquadramentos, movimentos de objetos, pegadas, luzes piscando, um incêndio que acontece de repente na cozinha, cobertores sendo puxados à noite e sons de respiração são evidências de que existe um indivíduo de fato rodeando a protagonista. Como se não fosse o bastante, por vezes, vemos através do ponto de vista do Homem Invisível, enquanto ele observa seu alvo.
não resta dúvidas de que Cecília está certa. Porém, as circunstâncias estão contra ela. Primeiro, para todos os efeitos, Adrian havia cometido suicídio. Segundo, teoricamente era impossível ficar invisível. E por último, ainda que não admitissem, as pessoas próximas à protagonista, Emily e James, estavam a tratando como uma louca, como se seus relatos fossem apenas efeitos exagerados do seu trauma. Isso faz Cecília duvidar de si mesma e tentar acreditar que realmente estava delirando. Em um esforço para retornar à vida cotidiana, a personagem vai até uma entrevista de emprego, mas se assusta ao perceber que seu portfólio, que havia arrumado na noite anterior, tinha sido removido de sua bolsa. Em seguida, ela desmaia e é levada ao hospital, onde é informada que havia altos níveis de diazepam em seu organismo. Após voltar para casa, ela encontra o medicamento em seu banheiro, o mesmo que deixou cair em sua fuga. Cecília organiza mais uma reunião com Tom, irmão e advogado de Adrian, e ao lado de James, o confronta, insistindo que o ex-namorado fingiu sua morte e usou sua experiência em física para se tornar invisível, a fim de atormentá-la, mas o advogado apenas debocha dela. E James, apesar de estar do seu lado, demonstra-se cada vez mais preocupado com sua saúde mental. Após passar por diversas situações onde fora prejudicada, sendo a única capaz de identificar o que estava acontecendo, Cecília faz uso de várias táticas a fim de revelar e, se possível, capturar a figura. Quando tem sucesso, ambos acabam em uma luta corporal violenta, até que a protagonista consegue fugir para a casa onde morava com Adrian para investigar. No laboratório dele, que a personagem inclusive reparou durante a fuga inicial, encontra evidências que confirmam definitivamente suas suspeitas a respeito da tecnologia de invisibilidade. Após ser incriminada pelo assassinato da própria irmã, Cecília é mandada para um hospital psiquiátrico enquanto aguarda julgamento, e ali descobre que está grávida. Tom faz uma visita a ela e revela-se cúmplice do irmão, além de explicar que Adrian havia sabotado os comprimidos de controle de natalidade que Cecília tomava para garantir que ela engravidasse. O advogado diz que as acusações contra ela podem ser retiradas, desde que ela concorde em voltar para o Adrian e criar a criança junto com ele. A protagonista se recusa a aceitar o acordo e rouba uma caneta da pasta dele. Nessa mesma noite, ela usa o objeto para fingir cometer suicídio, e quando Adrian tenta detê-la, ela o fere repetidamente, danificando o traje. O vilão promete não ferir sua vítima, a fim de não prejudicar a gravidez, da qual preza bastante. Porém, deixa claras suas intenções de ir atrás daqueles que ela ama. Nesse sentido, percebe-se que a indução ao medo no espectador não acontece apenas devido à impotência e vulnerabilidade causados pelo elemento fantástico, um indivíduo que não se pode combater devido à sua visível vantagem, e a indiscrição, a sensação de estar sendo constantemente vigiado por uma entidade. O drama humano e palpável sobre uma vítima de abuso tentando se reerguer depois de, em nome de um amor doentio, ter sido alienada de qualquer ser ou realidade que estivesse fora do controle e domínio de seu ex, também é poderoso no desenvolvimento do suspense que corrói a audiência durante a exibição. Apesar da alta tecnologia, tudo na trama soa cruelmente real e verossímil. Homens poderosos e intocáveis, como Adrian, têm credibilidade e status, e por conta disso, de certa forma, também são invisíveis para boa parte da sociedade que são incapazes de desconfiar do caráter do sujeito ou fingem não enxergar sua real natureza, enquanto vítimas são sempre questionadas e desacreditadas. Mesmo antes de fisicamente começar a perseguir Cecília, Adrian continuava habitando os pensamentos e a vida dela, como geralmente acontece com vítimas de traumas provocados por um relacionamento abusivo. Ele acaba, mas as sequelas não. A personagem não conseguia deixar de temê-lo, pois sentia que a qualquer momento ele poderia reaparecer e arruinar mais uma vez sua vida. Ela só não imaginava que, mesmo invisível, ele alcançaria o mesmo resultado. No final, Cecília vence o Homem Invisível, mas descobre que quem estava usando o traje era Tom. Em seguida, a polícia convenientemente encontra Adrian vivo em um cativeiro no porão de sua casa. Tudo arquitetado para incriminar o irmão invejoso e retirar qualquer vestígio de suspeita sobre o ex. Porém, a protagonista, assim como o público, sabe a verdade. Aparentemente decidida a fazer Adrian confessar, Cecília marca um encontro com ele e leva uma escuta, permitindo que James escute tudo, enquanto aguarda do lado de fora. Ela diz que só voltará com Adrian se ele confessar o que fez. No entanto, o sujeito insiste em dizer que é inocente, mais uma vez a fazendo parecer louca.
Certa da verdade, Cecília começa a fazer alusões a abusos anteriores, usando frases semelhantes às que o perseguidor usou quando estava invisível. Em seguida, ela se retira para ir ao banheiro e, momentos depois, a câmera de segurança da sala captura Adrian cometendo suicídio com uma faca. Quando a protagonista retorna e vê a cena, ela fica horrorizada e chama a polícia. Fora do alcance das filmagens, Cecília silenciosamente admite que sabia que Adrian não iria confessar e tinha a intenção de matá-lo desde o início. Ou seja, assim como fez em sua fuga, ela havia planejado meticulosamente esse momento, tanto que pediu para que o prato principal fosse carne, para que pudesse ter fácil acesso à faca. James rapidamente percebe o que aconteceu ao ver o traje de invisibilidade em sua bolsa, mas aceita acobertar tudo e relatar a versão do suicídio. Diferente do início do filme, Cecília deixa novamente a casa, mas dessa vez, confiante, fortalecida e aliviada. A jornada da personagem estimula o debate a respeito das muitas formas de violência contra a mulher normalizadas na vida contemporânea, que em sua maioria permanecem durante muito tempo invisíveis aos olhos de todos, mesmo daqueles que estão mais próximos da vítima. Por isso é conveniente o filme não mostrar como era o relacionamento. Tudo o que sabemos é dito pela Cecília. Isso é um aceno ao fato de mulheres serem desacreditadas por não terem evidências do que passaram, sendo a única prova sua palavra. O final é chocante e obviamente não é um conselho de como se livrar de situações similares, porém não deixa de ser catártico, visto que depois de tanto abuso e sofrimento que a fizeram correr no começo, Cecília conseguiu se vingar de maneira astuta e imponente, com a mesma arma que for usada contra ela, terminando sua história caminhando. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.